queridos, como estamos? Meu nome é Maria Isabel, mais conhecida como Mabel. Eu sou advogada especializada em direito médico e somente advogo e trabalho para médicos. Considerando que recentemente, no dia 11 de março de 2024, passou a valer o novo Manual de Publicidade Médica trazido pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 2336 de 2023, publicada em setembro de 2023, mas com um período de espera que a gente chama de vacatio legis de 180 dias, e que recentemente o CFM soltou um material no qual a CODAME traz comentários e interpretações de como essas regras devem ser seguidas e respeitadas na prática pelos médicos. Eu resolvi fazer essa mini aula em que eu leio esse material, leio esses comentários e traduzo, mastigo eles para vocês, e também em alguns pontos eu vou trazer a minha opinião jurídica sobre o que eu entendo que vocês podem fazer em algumas situações e alguns outros pontos que eu não concordo e que eu entendo que vão dar muita margem aí para discussão e para debate, inclusive judicial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar uma mensagem nos comentários, no direct, por e-mail, no WhatsApp, onde vocês preferirem, porque eu estou aqui à disposição de vocês para ajudá-los a trabalhar de maneira segura, principalmente nas redes sociais. Então, meus queridos, vamos lá, vamos iniciar essa análise juntos. Primeiro, eles trazem uma introdução explicando o que os levou a fazer essas mudanças e que foram 3 anos de debate com médicos, com advogados, também foi feita uma consulta pública até que se chegasse na versão final, que foi a versão aprovada na resolução 2336 de 2023. Por isso eu penso que é interessante eu trazer para vocês alguns desses motivos. Primeiro ponto que eles destacam é o fortalecimento das redes sociais e a facilidade para produzir imagens, áudios e textos que antes requeriam uma equipe de produção e filmagens com aparelhagem pesada, e hoje em dia, apenas com um celular, a gente consegue fazer essas gravações, esses vídeos, essas fotos com uma boa resolução para uso nas redes sociais, em sites institucionais e em outros canais de mídia. Aí eles disseram que a primeira alteração que o Manual de Publicidade Médica passou foi em 2015 pela Resolução 2126, que estabeleceu limites bem restritos, na minha opinião, no uso das redes sociais. Então, eles dizem que as discussões continuaram acirradas, calorosas depois dessa resolução, seja porque havia uma rigidez de alguns temas que não ofendiam a ética médica, ou seja, porque ainda existiam conflitos entre a medicina como atividade meio, que não garante resultados, e a violação a esse princípio através da garantia de resultados, o que tornou a medicina uma atividade fim. Aqui nesse ponto eu preciso fazer um esclarecimento jurídico. A medicina, ela é uma atividade meio. A obrigação médica é de meio, ou seja, o médico ele tem que fazer o que está ali no limite dele, na competência dele, dentro do que a medicina atualmente dispõe para oferecer o melhor tratamento possível para um paciente. Mas não é porque ele está oferecendo o melhor tratamento e fez tudo certinho, seguindo protocolos, seguindo o que a literatura médica diz, que significa que esse paciente será curado ou terá a condição dele resolvida. Por outro lado, é um entendimento do judiciário, dos nossos tribunais, que se tratando de procedimentos meramente embelezadores, meramente estéticos, como, por exemplo, um preenchimento labial, uma cirurgia plástica de lipoaspiração, dentre outros procedimentos com uma finalidade unicamente estética, a obrigação médica é de resultado, ou seja, o médico está obrigado a entregar a um paciente um resultado. E aí, por isso que eu trago aqui a importância de uma boa anamnese, de você alinhar expectativas, de você formalizar isso em prontuário e no termo de consentimento e também num contrato de prestação de serviços, justamente porque existem particularidades de cada paciente que podem ou não trazer um melhor ou um pior resultado. O ponto é, o paciente ele precisa sair
do procedimento ou da cirurgia melhor do que ele entrou. Se ele sair da mesma forma ou se ele sair pior, então a gente entende que houve uma falha na prestação do serviço pelo profissional, então houve uma falha nessa entrega de resultado e por isso que surge o dever de indenizar. Continuando então, a partir de tudo isso, o conselho se reuniu com advogados, publicitários, médicos, jornalistas, administradores e contabilistas, e ele chegou à conclusão que a medicina precisa ter uma relação mais honesta com o mercado. Por isso, nesse novo manual de publicidade médica, foi dado um enfoque realístico ao tema, considerando a sociedade hoje em dia, considerando os recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia, a própria evolução da sociedade e a própria evolução do mercado. Os médicos não recebem em sua formação orientação para lidar com as finanças geradas pelo seu trabalho, não aprendem a planejar e avaliar custos para manter seu consultório ou mesmo administrar seus proveitos. Aqui eles fazem uma análise mais financeira, no sentido do médico não saber gerir suas finanças, não saber cobrar e não saber administrar seu consultório, não ter recebido essa formação na faculdade, ou na residência, ou numa pós. Só que eles também não receberam orientação jurídica. Por isso que tem muitos médicos que trabalham certinho e ficam desesperados quando chega uma sindicância por violação ao manual de publicidade médica, porque eles não sabem exatamente o que eles podem ou o que eles não podem fazer, porque eles também não tiveram essa formação na faculdade. Então eu vou além aqui nesse ponto para dizer que não apenas na parte de finanças, mas na parte de gestão de pessoas, de contratação de pessoas, de questões jurídicas, de documentos jurídicos, o médico não foi treinado para nada disso. Ele sabe simplesmente exercer a medicina, porque foi para isso que ele se formou. Na introdução, eles também listam alguns desafios que eles tiveram para elaborar esse novo manual de publicidade médica. Então, eu começo falando que o primeiro desafio que eles citam é retirar a diferença entre o consultório médico e os estabelecimentos de assistência médica e hospitalização. Por quê? Porque existiam permissões para os hospitais e estabelecimentos de assistência médica privados, para as PJs, que não eram permitidas igualmente aos médicos. Então, o primeiro desafio que eles encontraram foi conseguir unificar essas permissões e proibições para os dois tipos, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. O segundo desafio foi a autorização para publicação de valores de consulta, formas de pagamento e publicidade de aparelhagem, desde que utilizado o portfólio da Anvisa para apresentação, continuando a proibição de qualquer comentário superlativo sobre a aparelhagem. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. O terceiro desafio foi separar conceitualmente os veículos de comunicação de massa e as redes sociais, porque as redes sociais são personalíssimas, têm a assinatura do médico ou das suas instituições, e a maior parte dos médicos usa o seu perfil, o mesmo perfil, tanto para abordar questões privadas da sua vida, como também questões profissionais ligadas ao seu trabalho. Outro desafio foi a apresentação do antes e depois, que continua como sensacionalismo e autopromoção, se apresentado apenas com esses dois quadros de antes e depois. Mais para frente nós também vamos falar sobre isso. E o quinto desafio foi a autorização para cadastramento e divulgação dos certificados de pós-graduação lato sensu de capacitação pedagógica, com a obrigatoriedade da colocação da frase não especialista em caixa alta. Também vamos falar disso mais para frente. Basicamente, esse é o pano de fundo de todas essas mudanças do Manual de Publicidade Médica. Agora eu vou comentar com vocês esses pontos que o CODAME fez de comentários em cima de alguns dos artigos. O capítulo 1 trata das definições e responsabilizações. Então, eles definem o que é publicidade ou propaganda médica, diferenciam publicidade médica de propaganda médica e também colocam as regras sobre a responsabilização perante o CRM.
Então, o médico, ele vai responder pela divulgação de matérias enquanto pessoa física. O diretor técnico médico responde pela divulgação de matérias dos estabelecimentos de hospitalização e assistência médica de qualquer natureza, tanto público quanto privado, seja essa publicidade ou propaganda em ambiente físico ou virtual. E também o diretor técnico médico de planos de saúde, seguradoras e afins. E em relação a entes sindicais e associativos médicos, quem responde pela divulgação da publicidade das matérias é o presidente. No capítulo 2, eles trazem as obrigações, ou seja, a gente tem aqui as regrinhas do que precisa ter nas peças de publicidade e propaganda médica. Então, eu tenho um manual que eu já fiz de publicidade médica, justamente explicando essa parte na prática. Eu vou disponibilizar o link para vocês verem e também está no grupo do WhatsApp, para ficar mais fácil para explicar para vocês. Mas também nesse manual aqui comentado, eles colocaram exemplos, eles montaram imagens, né, fictícias, mas mostrando como é o jeito certo e como é o jeito errado. No capítulo 3, a gente entra no tópico dos meios de publicidade e propaganda nas redes sociais próprias de médicos e estabelecimentos médicos. Então, eu fiz aqui algumas anotações para conversar com vocês a partir dos comentários que o CODAMI fez, tá? E em alguns pontos eu vou trazer também a minha opinião jurídica profissional sobre isso. Então, em relação aos artigos 7º e 8º, o médico pode, em suas redes sociais, postar selfies, imagens e áudios ou vídeos sem sensacionalismo ou concorrência desleal. O repost, no caso de um paciente postar uma selfie com você, ou postar uma foto do seu consultório e marcando, falando que tá ali para passar por consulta, procedimento, enfim. O repost dessa publicação que o paciente fez passa a ser uma postagem do médico, estando essa postagem sujeita às normas de publicidade médica. E aí vem um ponto muito interessante aqui, porque no artigo, nesses dois artigos, nada fala sobre o que seria uma postagem reiterada ou um repost reiterado por parte do paciente ou do profissional. Mas o CODAMI explica que repostagem reiterada é aquela que ocorrer mais de 2 vezes por semestre. Ou seja, se o seu paciente vai em você todo mês e você repostá-lo até 2 vezes por semestre, tá ok. Agora, se você repostar mais de 2 vezes por semestre, então a partir de 3 reposts, pela minha leitura, essa sua prática poderá ser enquadrada como sensacionalismo e prática de concorrência desleal. Ou seja, na prática, pessoal, repostem vários pacientes diferentes, mas evitem ficar repostando sempre os mesmos, para vocês evitarem dores de cabeça. Eles também dizem que ainda que o médico não reposte, se a publicação feita pelo paciente cair em páginas, perfis ou grupos com grande número de seguidores, tipo aquelas publicações que viralizam no TikTok ou aqui no Instagram, o CODAMI investigará essas publicações reiteradas com a finalidade de evitar o consórcio ou interação destas páginas com os médicos. Então, eles querem evitar que, por exemplo, o médico pague para aparecer numa página e ganhar seguidores e conseguir ampliar a sua clientela. O objetivo, segundo eles, é esse. Em relação às redes sociais e publicidade, eles entendem que são ferramentas de marketing e estão reconhecidas dessa forma. Por isso que eles colocam vários cuidados que os médicos precisam observar, justamente porque tais mecanismos são ferramentas de marketing, são ferramentas utilizadas para fins publicitários, para aumentar clientela, para aumentar visibilidade, como uma forma mesmo do profissional fazer marketing. No capítulo 4, a gente entra nas permissões. Então, eu vou comentar aqui os incisos principais com vocês. Artigo 9º, é permitido ao médico. Inciso 1º, utilizar fotografia ou vídeo com detalhes de seu ambiente de trabalho, sua própria imagem, de membros da equipe clínica e de outros auxiliares.
Aqui o que eles dizem é que o médico deve ter cuidado naquilo que ele posta nas redes sociais e deve retratar o ambiente fielmente, ou seja, ele deve garantir que a foto que ele posta da clínica dele ou do consultório dele é o que o paciente vai encontrar quando o paciente chega lá. Porque tem muita gente que promete uma experiência maravilhosa, pessoal uniformizado, um ambiente limpo, um ambiente salubre, e chega lá e não é nada disso, é uma bagunça, é tudo desorganizado. Então, mais pra frente eu vou reiterar tudo isso, mas eles dizem o seguinte, que esse ponto é uma atenção ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o prestador de serviço deve entregar o que prometeu. Por isso, uma vez postado o conteúdo, o médico sai de uma obrigação de meio para uma obrigação de resultado, surgindo espaço para reclamação por parte do paciente em razão de uma infração a um dever ético, e essa reclamação é passível, inclusive, de indenização na esfera judicial. Então, eles querem mostrar aqui que não é chatice deles alguns pontos, mas sim que o médico tem que ter cuidado, porque tudo que ele posta, ele está indiretamente prometendo ao paciente que ele terá aquilo. Então, se o paciente não encontrar aquilo na prática, o paciente vai poder abrir uma denúncia contra ele no CRM por violação ao dever ético, nesse caso ao artigo 9º, inciso 1º desse manual, e se o paciente tiver algum dano, ou mesmo numa situação como essa, ele pode tentar ali conseguir um dano moral, porque ele foi enganado de alguma maneira. Então tomem muito cuidado com o que vocês postam na rede social de vocês. Agora vamos ao inciso 2. Anunciar os aparelhos e recursos tecnológicos utilizando as informações, indicações e propriedades presentes em seu portfólio, conforme aprovado pela Anvisa ou sucedânea, e autorizado pelo Conselho Federal de Medicina para uso médico privativo e ou compartilhado com outras profissões, respeitando a vedação estabelecida no inciso 2º do artigo 11 desta resolução. Esse inciso 2º, traduzindo, significa o seguinte, que o médico, ele pode postar os aparelhos que ele usa na clínica, desde que sejam aparelhos aprovados pela Anvisa e autorizados pelo Conselho Federal para uso médico, e o médico continua, por outro lado, proibido de fazer qualquer comentário sensacionalista sobre o equipamento ou aparelho. Em relação ao terceiro inciso, os médicos podem anunciar os serviços agregados a seu consultório ou clínica realizados por profissionais de área correlata à medicina, objetivando a execução das prescrições de fármacos, materiais e insumos ou a aplicação de técnicas e procedimentos, supervisionando a aplicação e obrigatoriamente fazendo o registro da prescrição em prontuário ou ficha clínica de cada paciente. Esse inciso, meu povo, é o seguinte: eles entendem que foi uma das maiores inovações para o ato médico, porque agora o médico é o chefe da sua equipe, podendo mesmo contratar profissionais de nível médio e superior, como enfermeiros, por exemplo, para executar a prescrição médica que ele ou outro profissional da clínica dele que seja médico passou, podendo cobrar, este profissional no caso, né? Podendo cobrar pelo serviço, pelo uso do material e do medicamento, ou o médico pode cobrar desse material, ou desse profissional, esses materiais, se, por exemplo, o médico que vai fornecer tudo isso e o profissional só vai trabalhar ali. Nessa situação, o médico responsável pela clínica ou pelo consultório deverá abrir uma ficha clínica ou prontuário para o paciente e seguir todos os passos de uma prescrição hospitalar, inclusive emitindo nota fiscal dos materiais e medicamentos utilizados. Então, meus queridos, cuidado com preços abusivos, porque eles poderão ser fiscalizados. E também, se você é médico, fez uma prescrição de soroterapia e você tem um enfermeiro ou algum outro profissional ali qualificado para isso, para fazer essa execução, você vai precisar abrir uma ficha clínica ou anotar no prontuário desse paciente qual foi a prescrição, qual foi o medicamento, anexar a nota fiscal, anexar o valor de materiais que forem utilizados, quem que fez essa execução, então o nome do profissional, o número do registro do conselho desse profissional, então vocês têm que anotar todas essas informações. O CODAME dá como exemplo uma clínica dermatológica que agora vai poder ter um esteticista ou um auxiliar de estética, ambas profissões regulamentadas por lei, para aplicar as prescrições solicitadas e supervisionadas pelo médico responsável.
O que o conselho vai poder exigir do estabelecimento médico é uma infraestrutura de segurança para a realização dessas prescrições médicas, agregadas a cada modalidade de intervenção, e uma ficha clínica ou prontuário, na forma da Resolução 2056 de 2013, para garantir a segurança do ato médico. Então, não se esqueçam de abrir ficha clínica ou de anotar no prontuário do paciente todas essas informações em relação às prescrições médicas que são feitas aí na sua clínica ou no seu consultório, seja por você, seja por um profissional que você contrate. O médico, ele vai poder fazer publicidade de cada um desses procedimentos que são realizados por tais profissionais no seu estabelecimento. E aqui um ponto jurídico de atenção. Eu estou entendendo que o conselho está dizendo é de situações em que você contrata uma pessoa para trabalhar para você. Então, pode ser um funcionário CLT, pode ser uma PJ, uma pessoa que trabalha por conta de forma autônoma, seja na pessoa física ou seja na PJ. Eu entendo que os casos de locação de sala não entram aqui, porque aqui nós estamos falando que você está oferecendo esse serviço no seu nome. Então, são pessoas que estão trabalhando para você. E não são pessoas que alugaram uma sala e trabalham por conta e risco delas, tá? Passando, então, ao inciso 4º. O médico pode incluir referência em textos, imagens ou áudios quanto à forma de marcação de consulta, horário de atendimento e a dinâmica de funcionamento do seu consultório, instituição hospitalar ou de assistência médica física ou virtual. Próximo inciso para a gente comentar, inciso 5º. Os médicos podem orientar pacientes sobre características do local onde os serviços são oferecidos. Então, estacionamento, segurança, privacidade, conforto e localização. E eles também podem falar, orientar sobre o seu portfólio de atendimento. Então, se ele atende plano ou seguro de saúde, quais procedimentos ele faz ali, quais atos são personalizados, dentre outros. Inciso 6º. O médico pode informar sobre valores de consultas, meios e formas de pagamento. Aqui, gente, é o seguinte, o médico, ele vai poder falar o valor da consulta médica, meio e forma de pagamento. Mas ele não pode fazer isso de maneira a dizer que ele oferece um consórcio ou um pacote de consultas. Então, se alguém entrar em contato com você ou você quiser postar no Instagram que a sua consulta custa R$700, você pode. Mas você não pode falar para a pessoa que, por exemplo, você oferece um pacote de consultas. Isso você não pode fazer, tá? Inciso 7º. Os médicos podem informar que o valor de procedimentos particulares poderá ser acordado entre as partes previamente ao atendimento e sua execução. Gente, aqui é um ponto muito importante, porque eu já vi algumas pessoas fazendo aqui no Instagram isso errado. Em relação a procedimentos, o médico não pode informar preço, pois em tese, pelo menos, boa parte dos procedimentos são individualizados e dependem de avaliação prévia em consulta médica. Então, você não pode, dermatologista, informar que a toxina botulínica custa R$1.000, R$2.000, R$3.000, que seja. Você não vai poder falar esse tipo de preço. Mas aqui a gente tem um ponto positivo para o médico, porque eu entendo assim, que agora vocês vão conseguir reforçar a questão de que o paciente precisa passar por uma consulta e pagar por ela para entender qual procedimento é indicado e quanto vai ficar esse procedimento. E um ponto aqui, se o médico quiser abater o valor da consulta no valor a ser pago no procedimento, tá tudo certo. O que ele não pode é divulgar o valor do procedimento. Seguindo, o médico pode anunciar abatimentos e descontos em campanhas promocionais, sendo proibido vincular as promoções a vendas casadas, premiações e outros que desvirtuem o objetivo final da medicina como atividade meio. Então, o que esse inciso está querendo dizer e a interpretação do CODAME é o seguinte: o médico deve sempre deixar acessível à auditoria os preços praticados até 3 meses antes da data promocional. Então, por exemplo, você quer fazer um dia de Botox, de toxina botulínica, na verdade. Você não vai poder falar que de 2.000 vai sair por 1.000, porque os procedimentos são individualizados e o preço também é individualizado. Mas você vai poder falar que nesse dia o Botox vai estar com um desconto de 30%.
ou mais, enfim, você estabelece aí os critérios da sua promoção. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar disponível para eles os valores que você estava cobrando de Botox pelo menos 3 meses antes do dia da promoção e o valor que você vai cobrar de cada um desses pacientes no dia da promoção. É uma interpretação, um entendimento que eles trazem. Eles dizem que também continua sendo proibida a venda casada ou premiação e também é proibido fazer sorteio de consulta e procedimento. E tudo isso também se aplica a laboratórios, serviços médicos de imagem e outros estabelecimentos que divulguem o valor de suas tabelas de preço. Então, por exemplo, você não pode condicionar a pessoa a falar que se ela fizer consulta, ela vai ganhar um procedimento. Ou se ela fizer um procedimento, ela ganha alguma outra coisa. Então, você não pode fazer venda casada querendo obrigar a pessoa a comprar um serviço seu, um procedimento que você faz, como condição para ela ganhar outra coisa. O que eu deixo claro para os meus clientes é que eles sempre têm que deixar as duas oportunidades. Ou seja, se o paciente quiser contratar um procedimento e ele tem que ter a possibilidade de poder contratar à parte o outro procedimento e de recusar esse outro procedimento. Então, se você está falando que se ele fechar 5 sessões de Botox, você não vai poder anunciar isso, mas ali no seu dia a dia a gente sabe que isso acontece. Que se ele fechar 5 sessões de Botox, ele vai ganhar uma limpeza de pele. O paciente, ele precisa ter o direito de não querer a limpeza de pele e ele precisa ter o direito de conseguir contratar à parte essa limpeza de pele por um preço não abusivo, tá? Então, você precisa sempre deixar todas as janelas de opções e de possibilidades disponíveis ao seu paciente. O inciso 9 diz que o médico ele pode apresentar seu ambiente de trabalho, incluindo equipamentos com indicações de uso, conforme as informações do portfólio da Anvisa ou agência governamental que a suceda, e autorizado pelo CFM para uso médico privativo e ou compartilhado com outras profissões. O médico também pode participar de peças de divulgação, físicas ou virtuais, como membro do corpo técnico ou clínico de instituições públicas, privadas, filantrópicas ou outras, desde que concordem, sendo obrigatório observar os critérios dispostos no artigo 4º dessa resolução, no sentido do que ele pode divulgar nessas peças de divulgação, o que precisa ter de informação ali, o que não pode ter. O médico também pode participar de peças de divulgação, físicas ou virtuais, de planos e seguros de saúde, autogestões e outros, desde que ele preste serviços a esses planos e tenha autorizado o uso de sua imagem à semelhança de membros do corpo clínico de qualquer instituição médica. Ou seja, se a Unimed ou, sei lá, o Bradesco quer que o médico faça uma propaganda para ele, o médico vai poder fazer, desde que seja um médico credenciado na rede. Inciso 12. O médico pode organizar cursos e grupos de trabalho com caráter educativo para leigos e anunciar seus valores, sendo proibido realizar consultas, bem como oferecer informação que leve a juízo de diagnóstico, de procedimentos e prognóstico, vedando o ensino de ato privativo do médico. Então, o que esse inciso está querendo dizer? Que os médicos eles podem fazer cursos para leigos ou para não médicos, mas que esses cursos não se confundem com condutas médicas, condutas terapêuticas ou consultas médicas. Então, consulta médica e prescrição individualizada é uma coisa, e você fazer um curso para passar informações sobre pele, para escolher o melhor protetor, o melhor ácido ou o melhor produto para o seu rosto, você pode. O que você não pode é fazer uma consulta com essas pessoas nesse formato, nem passar uma prescrição individualizada. Isso somente em atendimento médico, certo? Tais cursos vão poder ser organizados tanto por médicos quanto por estabelecimentos públicos e privados. E o limite na organização do curso para leigos, inclusive online, é que o médico não pode ensinar ato médico a não médicos, seja uma pessoa leiga ou profissionais de outras áreas da saúde. Então, você pode fazer cursos para leigos ou para outras profissões da saúde com informações, cursos educacionais, mas nada que seja restrito ao ambiente médico por ser considerado ato privativo do médico. Artigo 13 diz que o médico ele pode organizar e anunciar valores de cursos, consultorias e grupos de trabalho com acesso restrito a médicos para discussão de casos clínicos e ou atualizações em medicinas de modo geral, desde que essas atividades sejam restritas a médicos inscritos no CRM, o organizador confirme os dados dos inscritos
e seja garantido que os participantes respeitarão os critérios de confidencialidade e de sigilo profissional em torno dos assuntos e casos discutidos, bem como o ensino do que for vedado pelo Conselho Federal de Medicina. Inciso 14. O médico pode também autorizar estudantes de medicina a participarem de cursos, consultorias e grupos de trabalho para a discussão de casos clínicos, desde que identificados e compromissados, com o respeito ao sigilo e às normas gerais do grupo, ficando o organizador responsável pela observação desses critérios. Então, no caso de cursos, consultorias e grupos de trabalho por estudantes de medicina, o organizador precisa deixar à disposição do conselho o conteúdo programático e o termo de sigilo e confidencialidade assinado por cada um dos participantes, sejam eles estudantes de medicina, sejam eles médicos, já formados. O inciso 15 diz que o médico pode emitir comentários genéricos sobre o prazer com o trabalho, alegria em receber seus pacientes e acompanhantes, motivações com os desafios do dia a dia de sua profissão, gerando corrente positiva para a boa imagem da medicina, desde que não identifique pacientes ou terceiros e não adote tom pejorativo, desrespeitoso, ofensivo, sensacionalista ou incompatível com os compromissos éticos exigidos pela medicina. Já no inciso 16, o médico pode revelar resultados comprováveis de tratamentos e procedimentos, desde que não identifique pacientes. Nesse inciso aqui, traduzindo, o médico não pode identificar os seus pacientes ao mostrar resultados comprováveis de tratamentos e procedimentos. A restrição é justamente para preservar o sigilo profissional e o anonimato do paciente, como também regras de civilidade. O médico também deve ter cuidado e cautela no comentário, na legenda, no texto que ele vai colocar nesse conteúdo, para que a publicação não fique sensacionalista, autopromocional ou gere e estimule a concorrência desleal. No inciso 17, o médico pode emitir observações críticas quanto ao ambiente e às condições de trabalho, sendo vedado o uso de tom ofensivo ou desrespeitoso a qualquer pessoa ou superior hierárquico. Traduzindo, é um direito constitucional a liberdade de expressão, mas ele não prevalece em algumas situações sobre o direito à honra, ao nome e à imagem das pessoas, que igualmente também são direitos constitucionais. Então, o médico ele deve ter cuidado quando ele fizer alguma crítica a um ambiente ou condições de trabalho. Ele não pode agir de forma desrespeitosa, de forma sarcástica ou de forma diretamente atacando um outro profissional ou uma outra instituição. E por fim, no inciso 18 do artigo 9º, os médicos poderão anunciar a aplicação de órteses e próteses, fármacos, insumos e afins, quando da execução de procedimentos nos termos do inciso 3º deste artigo, desde que ele descreva características e propriedades de tais insumos, órteses e próteses, quando o criador ou desenvolvedor da órtese ou do insumo aprovados pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Medicina, ao fazer divulgação e aplicar nos ambientes previstos nesta resolução, ele deve esclarecer os conflitos de interesse e o médico também não vai poder anunciar marcas comerciais e fabricantes. Ou seja, os médicos podem informar quais equipamentos, instrumentos e materiais eles utilizam nos seus procedimentos, nos seus atendimentos ou na sua clínica, no seu estabelecimento. Mas eles não vão poder colocar comentários superlativos que estimulem a concorrência desleal ou a autopromoção e vincular o seu nome ao equipamento, procedimento, material, insumo ou fármaco para evitar uma interação com fabricantes e varejistas. Agora eu vou pular direto para o artigo 11, dentro do capítulo 6, que trata das proibições. Começando. É vedado ao médico e naquilo que couber às pessoas jurídicas, entes sindicais e associativos de natureza médica. Inciso 1º. Divulgar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por induzir a confusão com a divulgação de especialidades. Ou seja, o médico não pode divulgar que trabalha em determinada especialidade ou área de atuação
nem pode dizer que é especialista no tratamento de certas doenças se ele não for especialista na especialidade médica ou na área de atuação relacionada ao tratamento dessas doenças. Artigo 2º. O médico não pode atribuir capacidade privilegiada a aparelhagens. Ou seja, o médico ele pode divulgar quais equipamentos, instrumentos e aparelhos ele tem, de acordo com o portfólio da Anvisa, e desde que o uso para médicos seja autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, mas ele não pode colocar qualquer comentário superlativo, do tipo que é o melhor equipamento, que ele é a única pessoa da cidade que usa essa tecnologia, ou qualquer coisa que possa estimular concorrência desleal ou colocá-lo nesse patamar sensacionalista ou autopromocional. Inciso 3º, o médico não pode divulgar equipamento ou medicamento sem registro na Anvisa. Incisos 4º e 5º, que eu vou fazer a análise conjunta. O médico não pode participar de propaganda ou publicidade de medicamento, insumo médico, equipamento, alimento e quaisquer outros produtos induzindo a garantia de resultados. E o médico não pode conferir selo de qualidade ou qualquer outra chancela a produtos alimentícios, de higiene pessoal ou de ambientes, material esportivo e outros por induzir a garantia de resultados. O que isso significa? Como a medicina é uma atividade meio, para evitar ainda mais a judicialização da medicina e a transformação da medicina numa obrigação de resultado, já que ela já é entendida nos tribunais como uma relação de consumo, a ideia do conselho foi proibir que o médico fizesse propaganda desses itens aqui, de maneira a garantir um resultado, de maneira a prometer um resultado, porque a gente sabe que existem muitos médicos que são também influenciadores digitais, que eles têm parcerias com várias marcas. Então, esse pessoal, ao divulgar isso enquanto médico, recomendando profissionalmente alguns itens, ele vai estar violando esse artigo, porque eles querem tirar isso do médico, não querem que ele fique enquadrado como uma pessoa que está prometendo resultado, sendo que a medicina é uma ciência, então ela é falível, ela tem fatores que influenciam nos resultados que podem ser obtidos, tanto fatores externos à vontade do profissional, como também fatores recorrentes ao próprio corpo do paciente. Então, são formas aí que o conselho encontrou de conseguir tentar segurar isso que acontece, e acontece muito, para focar em mostrar a medicina como uma atividade meio e não como uma atividade fim que promete e precisa entregar determinado resultado. Inciso 6º. O médico não pode participar de propaganda enganosa de qualquer natureza. Uma coisa que vocês precisam ter em mente: tudo que vocês publicarem vai ser considerado como uma promessa de que vai ser entregue. Isso pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, se você promete uma promoção, você anuncia uma promoção, um abatimento, um desconto, ou você mostra um ambiente de trabalho incrível, organizado, limpo, um exemplo esse que eu já dei anteriormente, e você não entrega isso na prática para o paciente, além de você estar cometendo uma infração ética, e você vai poder ser responsabilizado no CRM por isso, você também pode ser condenado judicialmente a pagar um dano moral aí para esse paciente, porque você fez uma propaganda enganosa. Então, veja, você não precisa necessariamente ter causado um erro médico, ter uma falha na prestação do serviço médico ao paciente. Às vezes, o serviço foi excelente, mas pelo fato de você ter mostrado algo nas suas redes sociais que não se concretizou na prática, isso por si só é passível de indenização de dano moral, por dano moral, ao paciente devido à propaganda enganosa. Então, tomem muito cuidado com o que vocês publicam. Inciso 7º. O médico não pode divulgar método ou técnica não reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. E isso porque o CFM é o órgão responsável por dizer ao médico o que é experimental e o que pode ser feito na medicina. Então, também tomem cuidado com coisas que estão na moda, mas que ainda não foram validadas ou reconhecidas pelo conselho. Cuidado com técnicas, com métodos que não têm a chancela do conselho, porque isso gera não só violação
a esse artigo na questão de publicidade, como gera violação a deveres éticos previstos no Código de Ética Médica e também em outras resoluções do Conselho. Inciso 8º, o médico não pode expor imagens de consultas e procedimentos transmitidos em tempo real com técnicas ou métodos de abordagens, ainda que com a autorização expressa do paciente, ressalvado o disposto no inciso 4 do artigo 13 e no inciso 2º, a linha D do artigo 14 desta resolução. Traduzindo, o médico ele não pode mostrar em tempo real a sua consulta acontecendo ou em tempo real ele fazendo algum procedimento ou alguma cirurgia, o famoso durante. Tal conduta está restrita a ambientes médicos de treinamento e capacitação, seja num evento exclusivo para médicos ou seja em instituições de ensino. Então, nada de fazer vídeo mostrando você fazendo o procedimento, fazendo a cirurgia, porque isso não pode. Inciso 9º, o médico não pode anunciar a utilização de técnicas de forma a lhe atribuir capacidade privilegiada, mesmo que seja o único a fazê-la. O médico não pode dizer que usa determinada técnica como uma forma de se mostrar privilegiado ou exclusivo, principalmente se a técnica não for reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Ah, Mabel, mas eu sou a única da cidade que faço uma cirurgia ou faço um procedimento. Enfim, você pode anunciar que você faz, mas você não pode anunciar isso de uma forma a deixar claro que você é a única pessoa que faz ou que você é a única na região que tem a competência para fazer ou algo que coloque você num patamar superior, vamos assim dizer, acima dos demais médicos. Inciso 10. O médico não pode oferecer serviços por meio de consórcio e similares, ou seja, o médico, ao oferecer o trabalho através de consórcio e similares, sorteios, premiação para quem se antecipar em programas de rádio, TV ou outras situações que levem à ideia de premiação ou vantagem, estará mercantilizando a medicina e isso é expressamente, terminantemente proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Inciso 11. O médico não pode oferecer consultoria a pacientes e familiares como substituição da consulta médica presencial, exceto nos casos de telemedicina. O médico ele pode fazer cursos, eventos ou grupos com finalidade educacional para pessoas leigas, para fins de cuidados e uma vida saudável, só que isso é diferente de você oferecer uma consultoria para fazer um acompanhamento desse paciente como forma de substituir a consulta médica. E até mesmo, gente, a consultoria, a meu ver, nem faz tanto sentido, porque o médico ele pode fazer consultas de segmento, de acompanhamento, que seria uma espécie, vamos colocar muito entre aspas, de consultoria. Então, você pode fazer uma primeira consulta e se a pessoa tiver necessidade, você faz o segmento dela, na periodicidade que você entende adequada. E isso porque a consulta, seja a primeira consulta, ou retorno, ou consulta de segmento, ou consulta de acompanhamento, preponderam sobre consultoria. O CFM não autoriza que se faça consultoria para pacientes numa forma de substituir isso pela consulta, certo? Inciso 12. O médico não pode garantir, prometer ou insinuar bons resultados do tratamento. A obrigação médica, como eu já falei aqui para vocês, em regra, ela é de meio. E ela também depende da comprovação da falha ou da culpa médica. No entanto, toda informação ou publicidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor obriga o prestador de serviço a entregar o que foi prometido ou divulgado, o que leva a uma obrigação de resultado. É aqui que a gente vê essa transformação, vamos assim dizer, da obrigação de meio em obrigação de resultado quando o assunto for publicidade em redes sociais, em sites institucionais. Porque uma vez que você publica algo, você está prometendo à pessoa que você vai conseguir entregar aquilo ali, obviamente respeitado as particularidades dela. Então, uma vez que você não entrega o que você está prometendo, você está violando o Código de Defesa do Consumidor e você também vai estar, de alguma maneira, depender do caso, violando
as regras do Conselho Federal de Medicina e você pode ser responsabilizado por isso, por propaganda enganosa, porque você está prometendo algo que você não será capaz de entregar. Inciso 13. O médico não pode permitir, autorizar ou não impedir que seu nome seja incluído em listas de premiações, homenagens, concursos ou similares, com a finalidade de escolher ou indicar profissional para o recebimento de títulos como médico do ano, destaque da especialidade, melhor médico ou outras denominações com foco promocional ou de propaganda patrocinada. Esse inciso é autoexplicativo, mas para resumir, o médico ele não pode participar ou permitir que essas empresas que patrocinam eventos dessa natureza usem o seu nome com essa finalidade. Ou seja, o médico, na figura de investidor, se ele investiu em empresas no setor da saúde ou ele é sócio de alguma dessas empresas, ele não vai poder fazer publicidade ou propaganda delas nos locais onde ele trabalha como médico. Então, se ele tem um consultório, uma clínica, mas ele também é investidor ou sócio de uma empresa na indústria farmacêutica, ele não vai poder colocar esses produtos no consultório dele ou fazer propaganda, contratar gente para fazer propaganda desses produtos dentro do consultório dele. E o médico, ele também não vai poder ser o garoto propaganda na publicidade dessas mesmas empresas. O CODAME vai além e diz ainda que mesmo se o médico não for investidor, ele não vai poder ser garoto propaganda de marcas, fabricantes, etc. Inciso 15, autoexplicativo. O médico não pode ter ou manter consultório no interior de estabelecimentos dos ramos farmacêuticos, óticos, de órteses e próteses ou insumos de uso médico. Então, pensa no exemplo anterior, que o médico ele não pode fazer anúncio e ter produtos ali daquelas empresas dentro do seu consultório ou clínica. Da mesma forma, ele não pode, por exemplo, abrir uma sala dentro de uma farmácia e prestar serviço médico ali. Basicamente é isso que esse inciso está falando. Inciso 16. O médico não pode se comportar de forma sensacionalista ou autopromocional, nem praticar concorrência desleal ou divulgar conteúdo inverídico. Esse inciso, ele é autoexplicativo, né? Então, agora, a gente vai entrar nos parágrafos desse mesmo artigo 11. Parágrafo 1º diz que as proibições elencadas nos incisos 4 e 5 também alcançam as entidades associativas e sindicais. Já o parágrafo 2º classifica o que é sensacionalismo. É divulgar procedimento com o objetivo de enaltecer e priorizar sua atuação como médico do local onde trabalha, utilizar veículos e canais de comunicação para divulgar abordagem clínica e ou terapêutica médica que ainda não tenha reconhecimento pelo Conselho, adulterar e ou manipular dado estatístico e científico para se beneficiar individualmente ou a instituição que integra, representa ou financia, apresentar em público técnica, abordagem ou método científico que deva ser limitado ao ambiente médico, inclusive a execução de procedimentos cirúrgicos, veicular em público informação que possa causar intranquilidade, insegurança, pânico ou medo de forma coletiva ou individual, mesmo que para fatos conhecidos. E aqui nesse item, o comentário do CODAME é que o médico ele deve ser prudente, transmitindo ao público o essencial para esclarecimento, sem gerar pânico, tumulto ou comoção social. A linha F. Usar de forma abusiva, enganosa ou sedutora representações visuais e informações que induzam a percepção de garantia de resultados. Aqui está querendo dizer que a ênfase do médico na publicidade médica deve ser o seu saber, os esclarecimentos e cuidados que ele pode proporcionar, evitando o uso de imagens de resultado dissociadas da realidade e do processo educativo de quando procurar um médico, por exemplo, e dos limites de atuação da medicina, justamente por, mais uma vez, a medicina ser uma atividade meio em regra e não de resultado. Agora entrando no parágrafo 3º, entende-se por promocional referir-se a si próprio, ao serviço em que atua ou a técnicas e procedimentos, de modo a se conferir propriedades e qualidades privilegiadas. O que isso significa? O médico não pode fazer qualquer manifestação na qual atribua a si propriedades ou qualidades privilegiadas. Ele também não pode, nos antes e depois, garantir um resultado. O médico deve mostrar que ele é habilidoso,
mas que ele é falível diante das incertezas que a medicina e que a biologia impõem. O parágrafo 4º estabelece o que é concorrência desleal. A linha A, reportar em suas redes próprias ou nas de terceiros, insinuações de haver feito descobertas milagrosas ou extraordinárias, cujo acesso é condicionado à abertura sucessiva de novas abas, fornecimento de informações pessoais ou pagamento. Ou seja, a concorrência desleal, ela não se resume a competir por preços para ver quem tem o preço mais baixo e que é indigno, assim, para o exercício da medicina. Ou mesmo o valor não só de consulta, mas também de procedimentos. A concorrência desleal, ela também inclui uma expectativa de resposta, com a abertura de abas sucessivas, pelo que eu estou entendendo no celular, no computador, que leva invariavelmente com o pedido de informação de dados pessoais ou pagamentos. Muitos conteúdos não têm reconhecimento ou provimento na literatura médica ou pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o que eu estou entendendo aqui é que, em primeiro lugar, a pessoa não pode falar que fez descoberta milagrosa ou extraordinária. Em segundo lugar, ela não pode pedir para a pessoa clicar em algum link que leva para outra página, redireciona para outro lugar, ou a pessoa precisa passar os dados dela para ter acesso a essas informações. Então, essa pessoa, né, esse médico não pode fazer essas coisas nas redes sociais ou em canais do geral, né, de comunicação aí disponíveis na internet. A linha B. Dirigir-se em suas redes próprias a outros médicos, especialidades ou técnicas e procedimentos de forma desrespeitosa, com palavras ou imagens ofensivas à honra, à decência ou à dignidade dos que pretende atingir. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, mais uma disposição falando que o médico, quando ele quiser criticar uma instituição, uma pessoa, ele não pode diretamente falar da instituição ou da pessoa, e ele precisa fazer comentários sóbrios, então ele não pode falar nada desrespeitoso, nada que fira a honra, a imagem ou o nome dessas pessoas ou desses lugares. É o mesmo comentário que eu fiz sobre liberdade de expressão e o direito ao nome, à imagem e à honra. Linha C. Anunciar a prestação de serviços médicos gratuitos em seu consultório privado, aplicando-se esse mesmo princípio à empresa de qualquer ramo que contrate médicos para a prestação de serviços em medicina. Aqui o que está dizendo é que o médico ele não pode fazer propaganda de serviços gratuitos, mas ele pode fazer abatimentos, descontos ou até mesmo dispensar o pagamento à pessoa que ele desejar. Então ele não pode dizer que ele trabalha de graça ou que ele vai atender de graça, mas se na prática ele quiser fazer isso em relação a alguém, a critério dele. E a linha D. Não anunciar enquanto estabelecimento assistencial, ente associativo ou sindical médico, campanhas preventivas, curativas ou de reabilitação, sem identificar o patrocinador da ação. O estabelecimento assistencial, o ente associativo ou sindical médico deve identificar o patrocinador da ação quando for anunciar uma campanha preventiva, curativa ou de reabilitação. E aí, para fechar essa parte, esse artigo 11, dentro desse capítulo, o parágrafo 5º diz que entende-se por conteúdo inverídico toda propaganda ou publicidade com o anúncio de práticas revolucionárias ou milagrosas ou novos procedimentos que não tenham sido aprovados para uso médico pelo Conselho Federal de Medicina. Qual que é a justificativa, o pano de fundo por trás desse parágrafo? A prática em medicina deve estar lastreada na literatura médica, em pesquisa científica, com a citação de fontes, além do que for definido pelo Conselho Federal de Medicina como válido. Seguindo, queridos, vou entrar agora no capítulo 8, que fala dos direitos dos médicos. E estes direitos estão no artigo 13. Então, eu vou também comentar aqui os pontos principais dentro desse artigo, considerando os comentários do CODAME. Então, vamos lá. É direito do médico e do estabelecimento de natureza médica. Inciso 1º. Utilizar qualquer meio ou canal de comunicação não próprio, quando convidado, para dar entrevistas e publicar artigos sobre assuntos médicos, com finalidade educativa, de divulgação científica, de promoção da saúde e do bem-estar públicos, desde que respeitadas as proibições previstas nesta resolução. Traduzindo, o médico e os estabelecimentos médicos podem participar de matérias jornalísticas publicadas em veículos de comunicação de massa, mas com finalidade educativa.
o médico, seja em relação a ele mesmo ou quando ele estiver representando um estabelecimento, ele não pode fornecer endereço físico ou eletrônico, telefone ou qualquer informação que possa vincular sua aparição à formação de clientela. Então, tomem muito cuidado com os podcasts da vida, em que o médico vai, às vezes ele patrocina, coloca lá logo dele, os dados dele, vai falando. Se ele está indo num podcast, ele está indo para educar, no sentido de passar informações e não no sentido de se autopromover, de ser sensacionalista ou de conseguir novos pacientes, de falar que quem vier através do podcast vai ganhar desconto ou vai ganhar alguma coisa, se marcar um horário com ele. Então, tomem muito cuidado com isso. Inciso 2º. É direito do médico comprar espaço em qualquer dos veículos de comunicação descritos no inciso anterior para fazer propaganda e publicidade. Então, o médico, ele pode comprar esses espaços para fazer esclarecimentos sobre campanhas de saúde pública, por exemplo, ou doenças, enfim, mas também para promover seu nome e sua instituição. Nessa situação, quando ele compra o espaço, ele vai poder fornecer informações que estão descritas ali nos artigos 4º e 5º desta resolução, quais sejam telefone, endereço físico ou virtual, imagens, áudios e textos, para formar, manter ou ampliar clientela. Então, qual que é a diferença do inciso 1 para o inciso 2? No inciso 2, ele está comprando um espaço para fazer a publicidade. No inciso 1, ele está sendo convidado para participar de uma matéria para fins educativos, para fins informacionais. Então, os objetivos são totalmente diferentes. Por isso, as regras para um e para outro também são diferentes. Inciso 3º, o médico pode, em suas redes sociais próprias, fazer publicidade ou propaganda para formar, manter ou aumentar a clientela, sendo permitido também dar informações de caráter acadêmico ou educativo para a comunidade. E por que isso? Porque a rede social é considerada pelo Conselho como uma ferramenta permitida para fins de publicidade e propaganda, porque ela é vista como uma ferramenta de marketing. Próximo inciso, o 4º, o médico pode utilizar em trabalhos e eventos científicos destinados exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, imagens transmitidas em tempo real, com aplicação de técnicas de abordagem, desde que obtenha prévia autorização do paciente ou do seu representante legal. Aqui, nesse inciso, o que nós temos é o seguinte: os médicos podem, em trabalhos e eventos científicos restritos a médicos e estudantes de medicina, mostrar em tempo real ele fazendo um procedimento ou uma técnica, o famoso durante, que você não pode postar nos stories do seu Instagram ou nos seus Reels. Mas é necessário que ele use um termo de consentimento livre e esclarecido e um termo de uso de imagem, tanto com esse paciente modelo que está se disponibilizando para estar ali, fazendo essa técnica, procedimento ao vivo nesse curso, nesse grupo de estudo, enfim, ou do representante legal se estivermos falando de pessoas incapazes. Inciso 5. O médico pode consultar a CODAME dos CRMs no caso de dúvida, visando atender às exigências e às normas legais e éticas sobre publicidade e propaganda em medicina. E agora vou entrar no inciso 6º, que na minha opinião é um inciso que vai dar aí bastante o que falar e o que discutir. O inciso 6º diz que o médico pode divulgar a sua qualificação técnica. E o parágrafo 1º dentro desse inciso explica como que essa divulgação deve acontecer. Então, aqui nós temos 3 situações. Na primeira situação, estamos falando do médico especialista, que deve divulgar o número do RQE e da área de atuação quando ele for se divulgar como médico especialista nessa especialidade médica ou nessa área de atuação. A segunda situação que a gente tem é o médico especialista que vai poder divulgar pós-graduação lato ou stricto sensu que estiver relacionada à sua especialidade. Se essa capacitação não tiver vínculo com a sua especialidade, ele vai poder divulgar essa qualificação técnica de qualquer forma, mas ele vai precisar colocar na frente, em maiúsculo, em caixa alta, a expressão não especialista. E a terceira situação que nós temos é o médico não especialista, que vai poder divulgar a sua qualificação técnica para fins de currículo, que nem nas outras situações,
em pós-graduação, stricto sensu ou lato sensu, cadastrada no CRM, acompanhada da expressão em caixa alta, não especialista. Ele também deve divulgar o nome da instituição e da área de formação. Então, por exemplo, pós-graduado em dermatologia na faculdade ou na instituição fulano de tal. E essa pós-graduação precisa estar cadastrada no CRM. Então, não adianta nada você anunciar uma pós-graduação que não tenha esse cadastro no CRM, que não seja considerada pelo CRM, vamos assim dizer, e não colocar na frente a expressão não especialista. Então, essas são as situações que a gente tem e que devem ser respeitadas pelo profissional. O que eu oriento nas redes sociais? Que a pessoa que não seja especialista coloque apenas médico. Se ele tiver um mestrado ou um doutorado e ele quiser colocar, ele pode colocar mestre em tal área pela instituição X ou doutor em Y pela instituição Z, mas ele vai precisar colocar na frente a expressão não especialista em caixa alta. Na minha opinião, o que vocês podem fazer? Vocês têm ali o currículo Lattes, acredito que muitos ainda usam. Então, você pode deixar toda a sua qualificação técnica ali dentro do Lattes. Então, o que você pode fazer é colocar médico no seu perfil do Instagram e redirecionar para um link onde tem todas as suas credenciais, seja no seu currículo Lattes, ou você também pode colocar todas as suas credenciais dentro do seu site, mas aí já no site você vai precisar colocar a expressão não especialista. Vamos entrar agora no capítulo 9, que trata do uso da imagem dos pacientes ou de banco de imagens. Essas regras estão dentro do artigo 14, que permite o uso da imagem de pacientes ou de bancos de imagens pelo médico com finalidade educativa. E aí, a CODAMI diz que o uso, além de ter esse caráter educativo, deve respeitar 4 etapas que estão indicadas nesse artigo, sob pena de caracterização do sensacionalismo e autopromoção. Então, eu vou ler os incisos 1 e 2, as linhas A, B e C, e depois eu vou trazer para vocês a explicação que a CODAMI traz sobre esses 2 incisos e essas 3 alíneas. Então, vamos lá. Inciso 1. O médico poderá elaborar material direcionado à população a respeito de doenças e procedimentos em medicina e ou relacionados à especialidade com RQE, sendo permitido o uso de imagens, quando necessário, para informar sobre manifestações, sinais e sintomas que recomendem a procura de avaliação médica, podendo descrever as soluções técnicas possíveis para o caso. Inciso 2. A demonstração de resultados de técnicas e procedimentos pode ser feita pelo médico, respeitados os seguintes princípios. Qualquer uso de imagem deve ser acompanhado de texto educativo, contendo as indicações terapêuticas, fatores que influenciam possíveis resultados e as complicações descritas em literatura científica. Demonstrações de antes e depois devem ser apresentadas em um conjunto de imagens contendo indicações, evoluções satisfatórias, insatisfatórias e complicações decorrentes da intervenção, sendo vedada a demonstração e ensino de técnicas que devem limitar-se ao ambiente médico. Quando aplicável, apresentar evolução para diferentes biotipos e faixas etárias, bem como evoluções imediatas, mediatas e tardias das intervenções demonstradas. É o seguinte, vamos resumir tudo isso aqui. Para a CODAMI, o inciso 1º é a primeira etapa, que consiste na obtenção do consentimento livre e esclarecido do paciente ou do representante legal, formalizando o processo do consentimento informado, no qual o paciente será esclarecido do que se pretende fazer e de possíveis resultados insatisfatórios. O uso de imagens também deve mostrar as possíveis intercorrências que podem acontecer. Conforme falado, a finalidade desse uso deve ser educativa e a imagem deve estar acompanhada de texto educativo e, quando possível, o profissional deve mostrar diferentes biotipos e evoluções imediatas, mediatas e tardias. O Conselho Federal de Medicina continua entendendo que a relação médico-paciente não é de consumo, mesmo que o judiciário entenda dessa maneira. Então, fazer o uso de legendas ou textos completos contendo todas essas informações que eles estão pedindo
é uma forma de mitigar o risco, de reduzir o risco, inclusive num processo judicial em que se discute a obrigação de resultado, porque uma vez postado, o médico precisa entregar aquilo que está postado. Então, quando ele faz essa legenda completa, esse texto completo e segue todas essas regras, a gente consegue, de alguma forma, diminuir esse risco dele ser obrigatoriamente condenado a pagar um dano moral, um dano material, um dano estético, enfim, por quebra da expectativa do paciente em relação ao resultado. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele, de alguma maneira, tenta ajudar aqui os médicos a terem mecanismos aí documentais e jurídicos para conseguir, em eventuais questionamentos por parte do paciente, mostrar que ele atendeu às regras, que ele não fez nenhuma violação aos deveres éticos que ele tem, que ele está seguindo o que o manual recomenda que ele faça e que exige que ele faça. Então, por isso, o paciente não está diante de nenhuma situação aí passível de indenização sob o pretexto de propaganda enganosa. Na questão técnica, se houve uma falha de fato na execução do ato, é uma outra conversa. Aqui nós estamos falando da questão de propaganda enganosa e da obrigação de resultado a partir de precisar entregar o que ele está prometendo nas redes sociais. Seguindo, o material, de acordo com o inciso 1º, deve estar relacionado à especialidade registrada do médico que está fazendo essa publicidade e propaganda. As imagens não podem ser manipuladas e o paciente não pode ser identificado. Então, para resumir, a apresentação do resultado deve ser sempre com caráter educativo e seguir essas 4 etapas, que são: o médico deve fazer conteúdo indicando quando que uma pessoa deve procurar uma avaliação médica, quais são os sinais e sintomas que indicam que a pessoa precisa procurar uma avaliação médica em questões de medicina relacionadas à especialidade registrada desse profissional. Segundo ponto, fotos ou vídeos de pacientes antes do tratamento, considerando pelo menos 4 pacientes diferentes. Então, não basta você fazer um antes e depois de um paciente só e postar. Você tem que fazer de pelo menos 4 pacientes nessa mesma publicação. Que você pode fazer um carrossel. Eu entendo que não tem problema você fazer um carrossel com pelo menos 4 dessas fotos, né? 4 antes e depois. E também eu entendo que você poderia, no antes, colocar essas 4 imagens e no depois colocar outras 4 imagens. Aí a gente já entra na etapa 3. Fotos ou vídeos de pacientes após a intervenção médica, mostrando possíveis resultados alcançados, utilizando imagens de ao menos 4 pacientes diferentes e, se possível, deve ser apresentada a evolução para diferentes biotipos e faixas etárias. E a 4ª etapa, descrição de possíveis resultados insatisfatórios e complicações que podem ser feitos através de ilustrações, fotos ou textos. A Kodami diz que o antes e depois, o médico deve usar imagem dos seus próprios pacientes, mas que em relação à etapa 1 e à etapa 4, ele pode usar imagem de terceiro, de banco de dados ou referência bibliográfica. Para a Kodami, esse formato de divulgação de resultado funcionará como se fosse um termo de consentimento livre e esclarecido para o público em geral, em que o médico não está garantindo um resultado, mas sim o melhor da medicina como atividade e meio. Então, eu reforço o que eu já falei anteriormente sobre ser uma forma do médico ter provas documentais e mecanismos jurídicos de mostrar que ele não prometeu nada para o paciente, que ele não está fazendo propaganda enganosa. Ainda sobre a linha B dentro do inciso 2º, a Kodami diz que o médico ele pode usar imagens tanto em foto quanto através de edição de vídeo ou em sites que redirecionem para as redes sociais do profissional. E no caso de vídeo, o tempo de exposição de cada imagem que for utilizada, considerando pelo menos 4 pacientes, deve ser de pelo menos 2 segundos. Então, não adianta você só ir jogando as fotos assim e postar um Reels. Precisa ter pelo menos 2 segundos a foto que você colocar dentro desse vídeo, né? O tempo de duração até passar pro próximo frame. E aqui eles reforçam, a Kodami reforça, que não é permitida a postagem isolada de resultados em redes sociais. Então, você não pode fazer uma publicação, um carrossel ou um Reels colocando um único antes e depois. Quando você for fazer publicações, você tem que postar
pelo menos 4 antes e depois. Vamos na linha D, dentro do inciso 2º. A captura de imagens por equipes externas de filmagem durante a realização de procedimentos fica autorizada apenas para partos quando a gestante, a mamãe ou familiares assim desejarem e houver anuência do médico. Ou seja, a obtenção de imagens de procedimentos em curso compromete a segurança do ato médico em andamento. Por isso, é proibido ao médico responsável pelo atendimento interromper a sua execução ou prolongar o tempo de cirurgia ou de um procedimento com a finalidade de captar imagens a serem usadas em publicidade. Também é proibida a presença de equipes externas de fotofilmagem em qualquer ato ou procedimento médico, exceto nos partos. A filmagem e fotografia durante o parto pertencem aos pacientes e destinam-se ao registro pessoal do nascimento de seus filhos, devendo qualquer uso por parte do médico ou da instituição respeitar as regras do Código de Ética Médica e do Manual de Publicidade Médica. Imagens obtidas durante a execução de um procedimento devem ser usadas em publicidade em situações excepcionais, preservando a segurança do ato médico e do sigilo profissional e lembrando que a demonstração pública de atos e procedimentos devem se restringir ao meio médico com caráter educativo, ou seja, fotos suas fazendo um procedimento, fazendo uma cirurgia, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou entendendo, não são aceitas, não podem ser feitas. Você tem que fazer o antes e o depois. O durante você não pode mostrar nas suas redes sociais, no seu site, porque esse durante fica restrito ao ambiente exclusivamente médico. Inciso 2º, a linha E. É proibido o uso de imagens de procedimentos que identifiquem o paciente, mas não há vedação ao uso de imagens que mostrem tatuagens, piercings ou sinais de nascença. A linha F. É proibida qualquer edição, manipulação ou melhoramento das imagens. As imagens que forem utilizadas não podem ser melhoradas, editadas ou manipuladas. Somente se admite o uso de ferramentas de edição para fins de recorte, adequação de luz e nitidez ou para adicionar tarjas para não permitir a identificação do paciente. E essa edição não pode distorcer o resultado apresentado. A linhas G e H. Autorretratos repostados dos pacientes e depoimentos sobre a atuação do médico devem ser sóbrios, sem adjetivos que denotem superioridade ou induzam à promessa de resultado. Quando são apresentadas imagens obtidas de banco de imagens, deve ser citada sua origem conforme regras de direitos autorais. Se a imagem utilizada vier de banco de dados, o profissional precisa da autorização para uso. Se ele pegar imagens do Google ou de aplicativos sem se atentar a esse fato, ele vai poder ser processado pelo uso indevido de imagem, podendo ser condenado a pagar pelos direitos de uso. Na dúvida, coloque créditos na legenda de onde você tirou essa imagem ou coloque o link de onde você retirou essa imagem quando você for usar imagens que não são suas, que você não fez, que você não tirou. A linha I. Quando as imagens forem de banco de dados do próprio médico ou serviço ao qual pertença, o médico deve obter autorização do paciente para uso de sua imagem. Então, todo e qualquer uso de imagem é permitido, desde que haja autorização expressa do paciente, obtida através de um documento específico para essa finalidade, que deve deixar claro, inclusive, que não há contrapartida financeira entre o médico e o paciente devido a esse uso. A CODAMI diz que o médico não pode oferecer desconto ou qualquer vantagem ao paciente como forma de induzi-lo a concordar com o uso de sua imagem em publicidade. O paciente deve ter autonomia e deve poder, a qualquer momento, revogar a autorização e pedir que as imagens sejam retiradas do ar. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, está evidente para mim, indiretamente, porque o inciso não diz isso claramente, mas é a interpretação da CODAMI, que está proibido o contrato de parceria. Então, você atender alguém de graça e fazer as coisas de graça como, em contrapartida, usar a imagem da pessoa para fazer propaganda nas suas redes sociais, etc., a CODAMI entende que isso não pode, que o médico não pode fazer isso. E o outro ponto aqui, eu recomendo que você sempre tenha um termo de uso de imagem, um documento à parte específico para o paciente assinar,
para você poder utilizar a imagem dele nas suas redes sociais, no seu site, etc. E um ponto importante que você deve colocar nesse termo de uso de imagem é que, se o paciente revogar a autorização dele, isso não significa que o período anterior é passível de indenização. Ele pode pedir para você apagar tudo ou pagar daquele dia para frente, mas isso não significa que o período anterior está passível de ser indenizado porque ele revogou a autorização. Isso só vai acontecer se ele pedir para você parar de usar a imagem dele e você continuar usando. Aí ele vai poder pedir uma indenização para você, mas fora isso, deixa claro no documento esse ponto porque é muito importante e eu já acompanhei um processo de perto em que tivemos exatamente este problema pela falta de clareza no documento que foi utilizado pelo profissional. Segundo ponto, o médico deve respeitar o pudor e a privacidade do paciente que cedeu as imagens. Então, o uso de imagens que envolva a exposição de mamas femininas, região glútea ou região íntima é vedado nas redes sociais ou em qualquer outro meio de publicidade de livre acesso ao público. Então, cirurgiões plásticos que trabalham principalmente com lipo, com mama, com região glútea, o que vocês vão ter que fazer? Colocar tarja nessa região para tampar ali essa parte que as redes sociais já encaram naturalmente como um conteúdo inadequado, impróprio para menores de 18 anos, para vocês não terem problema tanto com as redes sociais quanto com o conselho. E por fim, o profissional deve garantir o anonimato do paciente que cedeu as imagens, como que tenha recebido autorização para divulgação. Então aqui eu já reforço tudo que eu falei. Você não pode mostrar o rosto do paciente, você tem que permitir que ele não seja identificado, você vai cortar ou você vai pôr tarja, enfim. E você vai precisar ter a formalização por escrito dessa autorização dele, e você vai fazer isso através de um documento que a gente chama de termo de uso de imagem. E então, o capítulo 10 traz algumas disposições gerais, e ele encerra o manual de publicidade médica. Para fechar, alguns comentários que eles fazem na conclusão aí do manual. Eles dizem assim, que as redes sociais de propriedade ou domínio de médico ou de empresas médicas direcionam sua publicidade ou propaganda para dar ciência ao público das qualificações que possuem e dos locais onde trabalham como proprietários ou empregados e apresentam matérias de cunho científico ou educativo para educar a população. Então, nessas situações, o médico deve colocar as informações indicadas no artigo 4º, além do endereço, telefone, e-mail, endereço eletrônico e tudo o que puder identificar o médico ou o serviço para que forme, mantenha ou expanda a sua clientela ou associados e filiados. Os responsáveis pelo cumprimento dessa obrigação são os médicos, os diretores técnicos médicos e os presidentes dos entes associativos ou sindicais. É apenas uma complementação do que a gente já conversou no começo aqui desse papo. Se um médico desejar utilizar sua rede social para tratar ao mesmo tempo de aspectos da sua vida privada e profissional, em relação à parte profissional, ele deve obedecer ao disposto nessa resolução nos termos previstos para redes sociais destinadas exclusivamente à publicidade e propaganda. Em relação aos meios de comunicação jornalística, radiofônica, televisiva e outros de cunho comercial, permanece a proibição de fornecer endereço e telefone ou endereços eletrônicos. O manual acrescentou a obrigação de declarar conflito de interesse quando da participação em eventos e debates ou em qualquer veículo de comunicação, notadamente em webinários e mesas redondas organizados por leigos e abertos ao público geral pelas plataformas de difusão de informações pela internet. Essa regra segue os moldes do que se aplica para os speakers de laboratórios nos congressos e outros eventos médicos, com o objetivo de proteger a medicina e a população de médicos com interesses particulares na divulgação de procedimentos, fármacos, insumos médicos e aparelhagem em geral. Ou seja, se o médico tiver qualquer conflito de interesse porque ele é speaker ou porque ele é investidor de alguma empresa ou por qualquer outro vínculo que ele tenha com essa empresa, ele vai precisar declarar o conflito de interesse quando ele participar de algum evento ou debate em qualquer canal de comunicação que seja. Outro ponto, voltando ali para a questão da divulgação da qualificação técnica, a Codami diz aqui que o médico, na questão de pós-graduação lato sensu, ele vai poder anunciar a sua qualificação
em forma de currículo, seguido da expressão não especialista em caixa alta. Mas para os casos de pós-graduação em stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado, o médico vai poder utilizar esses títulos na sua publicidade, mesmo se esses títulos não estiverem relacionados à sua especialidade, mas eles também deverão colocar a questão ali da expressão não especialista em caixa alta. Outro comentário que eles fazem é a inovação em permitir que os médicos possam falar dos equipamentos que eles têm, que eles usam no seu dia a dia de trabalho, como apoio à execução do ato médico, mas ele deve utilizar o portfólio da Anvisa com os dados de segurança, indicações e precauções no uso. E, claro, se esse equipamento tiver registro na Anvisa e for autorizado pelo Conselho para uso médico. Senão, ele não vai poder divulgar esse equipamento ou essa aparelhagem no geral. Também, como eu falei, agora o médico vai poder divulgar outras profissões que atuam no seu consultório ou na sua clínica, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e desde que esses profissionais estejam relacionados à linha de prescrição médica a ser executada nos âmbitos farmacológicos, de insumos médicos, aplicação de procedimentos e realização de exames complementares, e tudo isso deve ser registrado em ficha clínica ou prontuário do paciente, provando a hierarquia da prescrição, aplicação e supervisão do procedimento. Os médicos e as empresas médicas ficaram autorizados a anunciar o valor da consulta e também eles vão poder anunciar valor de procedimento e exame se o procedimento ou o exame não depender de diagnóstico e avaliação prévia. O médico também vai poder falar que ele aceita plano de saúde, seguro-saúde, cartão de crédito, parcelamento e abatimento no valor de consulta, exames complementares e procedimentos. Mas o médico não vai poder fazer venda casada, então ele não vai poder fazer campanhas ou propagandas do tipo faça consulta e ganhe o exame, ou faça o procedimento e ganhe uma limpeza de pele, ou ganhe um desconto na próxima consulta. Coisas nesse sentido o médico não vai poder fazer, e isso eu também já conversei com vocês. E por que ele não pode fazer isso? Porque isso caracteriza mercantilismo, ou seja, um mau uso da medicina para formar clientela, instituindo concorrência desleal para com outros médicos. O médico não pode ser diretor técnico de farmácia e também não pode ter consultório nas dependências de farmácias e óticas, nem fazer venda casada, indicando esses estabelecimentos para os seus pacientes e familiares como uma forma de ganhar algum dinheiro por conta dessa indicação. E também, como já falado, o médico não vai poder fazer publicidade desse estabelecimento quando ele for investidor desses estabelecimentos, porque isso caracteriza uma interação entre os médicos e os estabelecimentos, e o conselho quer impedir que aconteça isso na prática. E aí, por fim, para ressaltar mais uma vez, o antes e depois ou outras imagens dos pacientes poderão ser usadas exclusivamente em caráter educativo, situação em que o médico expõe quando uma pessoa deve procurar ajuda médica, intervenções possíveis, a intervenção em si, o resultado, e também resultados insatisfatórios, gerando para a sociedade um ciclo virtuoso com ênfase no bom nome da medicina, no que faz e como faz. Em respeito à verdade, o profissional também pode expor os não desejados resultados insatisfatórios. E aqui nesse ponto, gente, para concluir e encerrar, porque já falei tudo, expliquei tudo para vocês. Eu penso que esse artigo 14, que fala do antes e depois, do uso de imagem, etc., e essas etapas que devem ser cumpridas pelo médico, talvez sejam objeto de discussão judicial para invalidação dessa interpretação ou desses dispositivos. E por quê? Agora a minha opinião jurídica, tá? A CODAME trouxe uma interpretação de que no antes e depois o médico precisa utilizar pelo menos imagens de 4 pacientes diferentes. Só que no inciso e nas alíneas dentro do inciso, dentro desse artigo 14, nada diz sobre essa quantidade. Então, se esse era o entendimento do conselho, eu entendo que eles precisavam trazer diretamente esse ponto na resolução e não trazer uma interpretação de como eles entendem que esse dispositivo deve ser aplicado. Então, eu entendo, por exemplo, que se um médico fizer um antes e depois contendo as demais informações e exigências que eles colocam aqui, ele não vai estar violando o manual de publicidade médica, porque o próprio manual não traz literalmente
essa exigência de que precisa usar imagens de pelo menos 4 pacientes diferentes. Então, eu entendo que vai trazer, sim, esse artigo muita discussão, inclusive judicial, para ver até que ponto é válido ou não esse artigo com essa interpretação. E isso vai começar a pipocar quando algum médico tiver algum problema de sindicância ou processo ético profissional por conta dessa violação, e talvez isso aí comece a chegar no judiciário, ou pode chegar no judiciário antes mesmo que isso aconteça. Mas na minha opinião, novamente, eu entendo que algumas interpretações que estão aqui são interpretações que eles fizeram a respeito da melhor forma de seguir essas normas na prática, mas não é uma exigência direta, expressa, que a norma fez. Então, não é porque eles têm essa interpretação que significa que todas as pessoas terão a mesma interpretação e que a interpretação de um anula a interpretação do outro. Precisa ser seguido a literalidade do que está escrito aqui. Mas em relação a essa quantidade de fotos, de imagens, o jeito de cada uma das imagens, a duração de cada imagem, de cada ilustração dentro de um vídeo, eu entendo que é uma interpretação que eles fazem e que não anulam outras interpretações igualmente positivas e benéficas para o uso dessas regras por outras pessoas, por outros profissionais. Bom, gente, é isso. Eu falei muito, mas eu trouxe aqui traduzida, mastigada, a interpretação da CODAME sobre essas regras do novo Manual de Publicidade Médica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me mandarem mensagem aqui nos comentários, no direct, no WhatsApp, por e-mail, por qualquer canal que vocês queiram, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês, estamos juntos nessa, para que o médico consiga cada vez mais mostrar o seu trabalho de forma ética, de forma correta e também de forma segura.